A verdade é que o Palmeiras, com todas as dificuldades, está a um ponto do líder. Esse é o negócio. Com todos os problemas, com crise, com... 3 derrotas no ano. Pois é. Está colado no líder. Líder que, aliás, é o Flamengo. Flamengo, hoje, foi um dos melhores jogos que eu vi do Campeonato Brasileiro. Foi um dos melhores jogos que eu vi do Campeonato. Primeiro tempo de Palmeiras e Bragantino também foi desse nível. Foi bom, né? O nível talvez até melhor. Não? Eu estava trabalhando no jogo Argentina e Canadá, não consegui ver o primeiro tempo, mas vi o jogo do Flamengo quase inteiro e achei um jogaço, um jogo... Principalmente por causa do Bahia, que jogou no Maracanã como se estivesse na Fonte Nova. Ele se impôs. O Bahia se impôs no Maracanã. O Flamengo foi ser mandante no jogo nos 20 minutos finais. O Flamengo só conseguiu ser mandante de verdade, aquele que pega a bola e vai para cima, nos 20 minutos finais. Até aí quem mandava no jogo, quem mandava no Maracanã era o Bahia. O jogador do Flamengo não achava os jogadores do Bahia, né? E o resultado no fim foi um baita prêmio para o Flamengo, com esse gol faltando 1 minuto para terminar. Né? Foi uma vitória daquelas. A gente falava de vitória de campeão, coisa que o Palmeiras, né? A gente fala muito do Palmeiras, que é difícil ser batido, né? Mesmo quando não joga bem, ganha. E o Flamengo é meio assim hoje, né? Não jogou bem, mas conseguiu uma vitória fundamental, porque o Bahia fez um baita jogo no Maracanã. Vamos para o Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga está conosco. Eu queria ouvir o que pensa hoje, nesse momento, torcedor do Flamengo, se ele está convencido que realmente esse time voltou a jogar o que pode, ainda está abaixo. Enfim, qual foi a reação no Maracanã a partir da liderança do Flamengo, é claro, mas num jogo no nível alto, mas de igual para igual com o Bahia. Boa noite, Viga. Fala, Flávio. Boa noite para você, para o Bruno, para o meu amigo Piperno, secador eterno, para o Zé Manuel, para o ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Ô Zé, foi um jogo nivelado por cima, é porque o Flamengo também está jogando com um time B-, né? Não está jogando com um time AA, não está jogando com o seu time principal. E eu diria até que é um Flamengo que começa a respirar, a voltar a resgatar o espírito daquele Flamengo que o torcedor rubro-negro cobrava do técnico Tite. Foi um Flamengo avassalador na vitória contra o Vasco da Gama, que hoje demitiu o Zé da Boina, o técnico dele, né? Infelizmente, com apenas 3 jogos, conseguiu a proeza de demitir o seu professor, o seu treinador. Foi um jogo na base da garra, da vontade, do coração, aquele empate contra o Atlético do Paraná, lá em Curitiba, onde o Flamengo sofreu durante muitos anos, mas ao longo desses últimos, mais recentes, tem tido um retrospecto bastante favorável. E hoje, na vitória contra a equipe do Bahia. O Flamengo, repito, está jogando com o time B-, por conta, eu diria, inclusive, que o Flamengo deveria parabenizar a CBF por tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, temos a honrosa Copa América. Mas, ao mesmo tempo, o Campeonato Brasileiro está rolando. Então, você acaba diminuindo as distâncias, o gap vai se reduzindo, a boca de jacaré vai encolhendo, viu, meu caro Piperno? E aí, o dente daquele predador, ele fica menos afiado. É capaz de o Bahia fazer o que fez hoje aqui no Maracanã, tendo 65%, 64% de posse de bola, contra 34%, 35% do rubro-negro carioca, 36%, dependendo aí do recorte, dependendo do olhar aí também da fotografia. Agora, é um Flamengo na base da alma, na base do coração, da vontade, da dedicação. Era isso que o torcedor do Flamengo exigia, cobrava e pedia no time do técnico Tite. Se não dá na base do talento, porque eles não estão presentes, não estão disponíveis, que seja justamente através dessa intensidade, da briga, da luta, da verve, marcas que eternizaram o rubro-negro carioca, que é líder mais uma vez do Campeonato Brasileiro. Saiu o gol do Davi Luiz no finalzinho da partida. Agora eu quero fazer uma ressalva, um parênteses. Eu tenho sido muito crítico, tenho cobrado muito com relação à arbitragem do futebol nacional. É piada, é palhaçada o que está acontecendo no futebol brasileiro. A começar pelo pênalti marcado lá, viu, Flávio? Em Curitiba, no chute dado pelo jogador do Atlético, a 1,5 metro do Davi Luiz, que tenta tirar o corpo, pimba, vai lá e marca. Só se marca aqui no futebol brasileiro. E não tem parâmetro, não tem critério, não tem referência, não tem rigorosamente nada. Ontem isso aconteceu com o Fluminense,
que foi vítima também da arbitragem jogando em Belo Horizonte. O cara tá meio metro no Thiago Santos, vai lá, chuta em cima do braço do cara, ou o cara tá amarrado com o braço colado com aquela cola que cola até a alma, ou então joga sem braço, joga sem mão. E hoje no Maracanã teve uma cabeçada do Bruno Henrique que bateu na mão do mesmo jeito, da mesma forma que vimos contra o Flamengo lá em Curitiba, lá no Paraná, como vimos ontem contra o Fluminense em Belo Horizonte, e hoje não marcaram. Então, se não tem critério, não tem parâmetro, não tem referência, é uma verdadeira bagunça, viu, Flávio? Todo mundo sabe o que eu penso da arbitragem. Eles fazem uma regra própria. Esse pênalti citado do Atlético Paranaense foi uma vergonha mesmo, foi um absurdo. Não dá para você imaginar que um árbitro com mínimo de preparo possa marcar um pênalti desse porte. Não dá nem para discutir isso. Mas o Zé Manuel parece que tem alguma coisa... Por exemplo, o de domingo dá para discutir. O de hoje não dá, não foi pênalti de jeito nenhum. Hoje, para mim, se o árbitro marca o pênalti hoje ali, seria um escândalo. Qual a diferença, Zé? Qual a diferença? O braço do cara também está estendido, mas foi involuntário. Eu entendo que as proximidades... Tem uma espinha dorsal. Ontem contra o Fluminense, o que fizeram foi uma palhaçada. Você marca o pênalti no primeiro tempo, e aí o cara que já está desfalcado, o Diniz que está com um time que não vence há muito tempo, tem que carregar 10 bigornas nas costas. E aí o placar final, 2-0 Cruzeiro. Mas qual foi a influência daquele pênalti marcado em cima lá do Thiago Santos para o resultado final da partida? Eu acho que o pênalti domingo marcado do Davi Luiz dá para marcar. Eu posso não concordar, eu posso não marcar, mas eu entendo quando ele é marcado. O árbitro marcou, eu entendo por causa do movimento do braço do Davi Luiz. A proximidade, a questão da proximidade não é para marcar. Não futebol civilizado e na regra da FIFA. Mas o Davi estava com o braço bem aberto. Hoje não, hoje é uma situação bem diferente. Hoje eu acho que hoje não dá nem para comparar esses dois lances. Na minha avaliação, pelo menos. Não dá para comparar. Você pode falar, não, nenhum dos dois foi pênalti. Ok, eu aceito porque foi um lance muito próximo do Davi Luiz, mas se você analisar o braço mais aberto ali, aumentando o espaço, aquela conversa toda, dá para você entender. Bom, a gente tem visto... O árbitro analisou assim, o VAR concordou, chamou o árbitro marcou o pênalti, ok. Dá para marcar. Agora o de hoje não dava para marcar. A gente tem visto na Euro que os caras não dão nem bola, não tem nem VAR, nem nada. Não existe. Isso aí primeira coisa, a regra não mudou. Primeira coisa, intenção. Houve intenção? Não. A partir daí acabou. Levantou um pouquinho o braço por malandragem. Será? Uma porrada assim, queima-roupa? Não, porque aí vocês começarem a marcar isso aí toda hora, o atacante malandro, numa situação dele, vai começar a mirar um braço. Mas se fizer isso, vai ter muito pênalti mesmo. Então. Vai ter muito pênalti. Aí vai ser uma esculhambação. Vai ter kicker de pênalti. O cara que vai entrar em campo só para... Quem é que tem um braço mais longo? Quem é aquele que é mais longilíneo? Quem é que é? Vai ser estudado, né? Porque tudo tem estatística. Tem gente que ama, que adora, e tem até staff para isso. Quem é que abre mais o braço? Quem é que faz um ângulo mais aberto? Aí chuta no braço do cara. Repito, o que fizeram ontem com o Fluminense, que tá mal das pernas, e aí vão botar na conta do Fernando Diniz. Fluminense sem o Arias e sem o André, menos 70%. O que fizeram com o Fluminense ontem foi vergonhoso. O que fizeram com o Flamengo lá em Curitiba foi vergonhoso. E hoje, eu estou dizendo o seguinte, Zé Manuel, eu não marcaria nenhum dos três, mas se existe um critério, existe uma espinha dorsal, existe uma linha de trabalho, ou marca os três ou não marca nenhum. Ô Bruno, o Flamengo de novo foi buscar resultado no final. O Vica citou, e com justa razão, que o Flamengo está cheio de desfalques, né? Meia seleção do Uruguai. A raça está superando, está fazendo o Flamengo buscar alguma coisa que a princípio não seria viável pelos desfalques que o time tem? Sim, tá conseguindo buscar mais uma vez um gol no final, como foi contra o Atlético Paranaense, hoje de novo contra o Bahia, e aí conseguiu um ponto lá e mais 2, né, já que estava empatando, conseguiu mais 2 hoje, né? Então foram 3 pontos ali conquistados já na reta final, já nos acréscimos nos últimos 2 jogos difíceis. Atlético em Curitiba é sempre difícil e é um time que está bem colocado, e o Bahia está jogando muito bem, né? O meio-campo do Bahia, todo mundo joga, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli,
todos jogam, e aí o Everaldo e o Tassiano tendo que se entregar mais para ajudar sem bola. Everaldo, que é um centroavante, voltando bastante pela direita. Então o Flamengo está conseguindo se superar, aí vai do jeito que dá. Nos outros jogos estava o Léo Pereira na lateral esquerda, aí hoje volta o Ayrton Lucas, o Léo Ortiz de volante, aí entra Garoto, entra Everton Araújo, faz o gol de empate contra o Atlético Paranaense. O Lohan é muito bom, né? Agora ele está tendo sequência, até por isso acho que o jogador que mais faz falta é o De La Cruz, né? Não é nem o Arrascaeta, que é um cara talentoso, mas não vinha tão bem no ano, e o Lohan dá conta. O problema é que o elenco fica muito curto. Então, um que está suspenso, hoje era o Fabrício Bruno, aí machucam 2, você já não tem 5 nas seleções, aí você fica com pouca opção, né? Mas o Flamengo está conseguindo levar, líder do campeonato, assim como o Palmeiras só perdeu 3 jogos no ano, e só perdeu 1 no Campeonato Brasileiro, que foi para o Botafogo, e eles têm, acho que neste ano o Flamengo ele tem uma coisa que o Palmeiras do Abel sempre teve, que é que mesmo quando joga mal, perde pouco, e isso no campeonato de pontos corridos é uma coisa muito importante. Por isso que eu acho que vão brigar os dois. Aí talvez o Botafogo acompanhe até certo momento, mas Palmeiras e Flamengo vão dar pouca brecha, né? São times que perdem muito pouco. Palmeiras perdeu 2 no Brasileiro e 1 no Paulista. O Flamengo tinha 2 derrotas da Libertadores, só 1 no Brasileiro. E os dois já jogaram mal no ano, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Mas mesmo assim, estamos quase em julho e cada um só perdeu 3 jogos na temporada. E o curioso é que o jogo entre eles, Piperno, foi um jogo fraco, foi um 0-0, com os times mais completos. Sim, foi um jogo chato, né? Um mau momento dos dois. E assim, em condições normais, para um campeonato... Veja, num torneio de mata-mata, tem aí uma série de bons times do futebol brasileiro que podem eliminar Palmeiras e Flamengo. Como, aliás, aconteceu com São Paulo ano passado. Agora, numa maratona de 38 rodadas, eu acho que é muito difícil qualquer outro acompanhar os dois. Pode aí, no começo de campeonato... Tem o Botafogo? Então, eu ainda quero ver mais. Eu acho que o Botafogo tem, de novo, um time bom. Só para fazer um parênteses aqui, né? Talvez tenha sido a SAF que mais deu certo se a gente comparar com o que era o Botafogo antes. O Textor pegou o Botafogo na Série B. A gente está falando hoje de um Botafogo que, pela segunda temporada seguida, ele briga pela liderança do brasileiro. Claro que vai ficar sempre aquela mancha, aquela decepção por tudo que aconteceu ano passado. Mas, na verdade, foi o Botafogo que liderou a maior parte do brasileiro do ano passado. A menor coisa que o Botafogo fez nos últimos 20 anos. Né? Exatamente. Esse ano ele está a 1 ponto do líder com 10 rodadas. Não é uma coisa banal se a gente comparar com o que o Botafogo fez. Tem até uma estatística no domingo, quando o Botafogo assumiu a liderança, que ele liderou 32 das 50 últimas rodadas. Né? 64% a gente falou disso, né? Em 2 campeonatos é muita coisa. Então eu acho que isso não é pouco. Agora, eu também queria chamar a atenção para uma coisa curiosa. O Rogério Ceni, de novo, vai fazendo um trabalho muito bom. Como foi no Fortaleza, ele é talvez o responsável pela virada, ele foi campeão brasileiro no Flamengo, no Bahia, de novo, ele está bem, e talvez o único clube onde ele não tenha feito muito sucesso foi exatamente o São Paulo. 12 jogos e 12 derrotas contra o Flamengo do Rogério Ceni. Ele nunca venceu o Flamengo. É verdade. Viga, o Flamengo tem elenco suficiente, com todas essas ausências pela Copa América e mais série de motivos, para segurar a parada? Porque são jogos em cima de jogos, né? O Flamengo está ali na rapa do tacho, né, Flávio? Poderia, por exemplo, ter sido derrotado pelo Atlético do Paraná, poderia ter saído com empate hoje junto da equipe do Bahia, contra a equipe do Bahia. A gente fica sempre dizendo que o Flamengo tem time A e time B. Eu não tenho essa convicção. Acho que o Flamengo tem um elenco mais robusto, mais recheado que os seus adversários. Mas acho que chegamos a um nível, a um momento do campeonato que ele está ali achatado, que as bandas de cima e de baixo, elas se aproximam. O campeonato está nivelado pelo meio, mais para baixo, por conta do desfalque na Copa América. E nada contra a Copa América, pelo contrário, muito a favor da Copa América, mas contra o planejamento, o cronograma, a programação da Confederação Brasileira de Futebol. Porque a Copa América, já se sabe que ela vai ser realizada nesse período, nessa data, nos Estados Unidos, mas de hoje, há muito tempo. Então, poderia, de alguma forma, se houvesse interesse, né, no sentido amplo da palavra, negociar por estaduais mais enxutos, por alongar talvez as datas do Campeonato Brasileiro, enfim, Flávio, sendo muito pragmático.
Acho que o Flamengo conseguiu, nesses últimos 2 jogos, entregar em pontos mais do que se imaginava. Porque jogar em Curitiba é sempre difícil, sempre complicado, e pegar esse Bahia ajeitado no Rogério Ceni, no Maracanã, e encontrar numa vitória no finalzinho, 4 pontos em 6 disputados contra adversários complicados. Acho que o Flamengo conseguiu mais do que aquilo que o torcedor talvez relativamente otimista estivesse esperando. Agora, resta saber, ainda tem toda uma competição para acontecer, né? Toda uma Copa América no horizonte. Aí fica aquela expectativa de quando é que o Flamengo vai hesitar, quando é que vai claudicar. Aparentemente, ao que parece, está sendo, como eu disse, no coração, na verve, na vontade, na transpiração, na dedicação, mas que o tropeço está na iminência de acontecer no líder do Campeonato Brasileiro. Agora, depois da Copa América, será uma outra competição, será um outro campeonato, até porque teremos ainda outros focos disputando com o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e também Copa do Brasil. É um elenco mais robusto do que a média. Agora, jogando com um bem menos, às vezes um time com cara de si, o Flamengo vai realmente penar no Campeonato Nacional, a despeito da liderança do Campeonato Brasileiro, viu, Flávio?